mais talentosas e ainda é jovem. Mais de 20 anos depois de seu crime ter chocado o mundo, a notoriedade de Issei rendeu muita atenção à sua exposição numa galeria de arte local. Esta é uma ocasião realmente muito feliz a todos esses jovens e todas essas mulheres bonitas. No History. O canibal Issei Sagawa é rejeitado pela maior parte da sociedade japonesa, mas esta noite sua fama deu a ele uma rara fuga de seu isolamento, uma pequena exposição em uma galeria de arte local. Eu tinha 20 anos quando li o famoso livro Cartas de Sagawa. Sinceramente, eu não soube mais nada sobre ele. Eu não fazia ideia do que ele fazia desde então. Eu não fazia ideia de que ele desenhava. Estão todas nuas. Tudo bem. Eu não mostraria para as mulheres. Eu fiz perguntas para ele e a maneira como ele fala é encantadora. De certa forma, eu fiquei satisfeita. Eu me identifico com o incidente. Eu não quero comer pessoas, mas eu tenho alguns segredos que não posso contar a ninguém e eu concordo com ele que todos nós queremos partilhar esses segredos. O que ele desenha são partes do corpo humano. Tenho certeza de que são uma obsessão e por isso ele as desenha. Esses corpos aqui parecem japoneses, mas o rosto é ocidental. Sabe, o que não sai da minha cabeça é qual seria a preferência dele atualmente. Esta é uma ocasião muito feliz. Eu vivo sozinho e há todos esses jovens e mulheres bonitas. Isso me faz ver o quanto eu estava ávido por uma diversão dessas. Quando você está sozinho, seus pensamentos giram na cabeça. Morar sozinho me deixa mais louco, apesar de eu já ser louco. É tão frio e solitário lá fora. Os humanos estão confortavelmente no topo da cadeia alimentar há séculos. Então é natural que um dos maiores tabus em torno do canibalismo seja nosso medo de sermos vistos como fonte de alimento. Se nos considerássemos como carne, comida, isso destruiria qualquer noção de que somos especiais e destruiria nossa ideia sobre o que é ser humano. Desde o século XIV, quando marinheiros naufragados demarcaram lotes para ver quem seria comido primeiro, até o acidente de avião de 1972 nos Andes, circunstâncias extremas na história forçaram as pessoas a superar o maior tabu e comer umas às outras. Esse tipo de situação impressiona muito as pessoas assim que elas tomam conhecimento por causa do medo de duas coisas. Uma é a situação em que você tem tanta fome que não tem alternativa senão comer alguém que você conhece. E a outra é a de ser comido. Do cerco a Jerusalém em 70 d.C. ao cerco de Leningrado durante a Segunda Guerra Mundial, populações famintas foram forçadas a se alimentar dos mortos e dos vivos. Em Leningrado, corpos abandonados eram cortados como carne e crianças desapareciam misteriosamente. Até que a polícia foi forçada a criar uma divisão dedicada totalmente a casos de canibalismo. Assassinos cumprem suas penas e voltam para a sociedade. Canibalismo é diferente, porque é uma transgressão de uma regra social profundamente arraigada. É algo que deixa as pessoas permanentemente desconfortáveis. Na década de 1840, no oeste americano, a família Donner de imigrantes recorreu ao canibalismo quando ficou presa pela neve nas montanhas de Sierra Nevada. Quando o resgate de James Reed chegou, ele ficou horrorizado com o que viu. Os sobreviventes estavam rodeados por restos de seu banquete profano, parecendo mais demônios que seres humanos. Os imigrantes presos na neve foram longe tentando evitar o canibalismo de seus mortos.
Essas pessoas famintas disseram ter comido em pratos de porcelana, usando facas e garfos para manter uma aparência de civilização. As pessoas ficam mais confortáveis vendo canibais como selvagens porque as pessoas não gostam de se imaginar capazes desse tipo de comportamento. Em Copenhagen, na Dinamarca, bem distante das selvas da nossa imaginação, o artista dinamarquês Marco Evaristi criou uma obra de arte que explora o tabu dos humanos enquanto comida. A arte hoje é um tipo de experimento científico, principalmente se minhas obras fizerem você pensar. Marco usa frequentemente táticas de choque para chamar a atenção para as mensagens por trás de sua arte. Em seu último trabalho, ele removeu a gordura do próprio corpo em uma lipoaspiração e a usou para fazer almôndegas. Ele chamou o resultado de polpette al grasso de Marco, ou almôndegas da gordura de Marco, e as enlatou com um rótulo feito por ele mesmo. Quando come minha almôndega, você tem que pensar que está comendo arte. O preparo das almôndegas foi só o primeiro passo na obra de arte. Para explorar totalmente as questões em torno do tabu do canibalismo, Marco convidou 12 pessoas, incluindo chefes de Estado e figuras proeminentes na sociedade dinamarquesa, para jantar com ele. Marco comeu sozinho. Quando pus a primeira garfada de espaguete com carne na minha boca, eu fechei os olhos, porque pensei que estava me comendo uma coisa nojenta. Foi só um segundo de reflexão sobre a moralidade e os valores éticos que eu tenho como ser humano. O engraçado é que não tem um gosto diferente de qualquer outra almôndega, porque é só na sua cabeça, sabe? É só uma ideia na cabeça, nada além disso. Marco queria saber se outras pessoas partilhavam de sua opinião sobre o canibalismo. Então decidiu armar outro jantar com suas almôndegas no cardápio. Vou fazer umas almôndegas com gordura animal. Sei. E algumas almôndegas com minha própria gordura. Tudo bem. Marco convidou 12 amigos do mundo da arte para jantar com ele, mas será que algum deles vai ter coragem de ir? Todo mundo. O artista dinamarquês Marco Evaristi chocou o mundo da arte quando desafiou o tabu do canibalismo com uma obra de arte conceitual. Ele retirou gordura de seu corpo em uma lipoaspiração e a usou para fazer almôndegas. Hoje ele vai completar sua obra dando um jantar que tem ele próprio como parte do cardápio. Eu acho que é mais uma questão de moralidade e de valores éticos. Por que ficam incomodados por eu comer minha própria gordura? Talvez ela tenha sabor melhor que uma vaca ou um porco. Marco fez 2 porções de almôndegas para que seus convidados escolham ser canibais ou não. E o mais engraçado é que eu toco agora a carne de verdade, sem minha gordura. E não sinto nada. É como uma coisa morta. Se eu pego aqui, é diferente. Não sei por quê. Sabe, na realidade é a mesma coisa, mas é minha consciência, é minha doutrinação a respeito da carne humana ou a gordura humana. Agora eu vou pôr mais ingredientes, porque senão vou acabar vomitando. Marco convidou 12 amigos do mundo da arte para participar de sua experiência no canibalismo. Entre os convidados está a historiadora de arte Marie-Louise Oritso. Temos pessoas variadas e o Marco conhece elas um pouco. São pessoas com as quais nós nos identificamos. Vai ser interessante ver quem vai comer o quê hoje à noite. O prato principal do evento de arte desta noite serão as almôndegas feitas com a gordura do corpo de Marco. Eu devoro arte a vida toda, então eu acabei aceitando o convite. Das 12 pessoas que foram convidadas, apenas 7 tiveram coragem de comparecer. Eu não sei o gosto, mas até que o cheiro é bom.
Tá, essa aqui tem a minha gordura. E as grandes são almôndegas normais, tá? Elas são bem parecidas. Eu fiz exatamente da mesma maneira. E a única diferença é que eu pus um pouco da minha gordura em uma e na outra não pus nada. Primeiro as damas. Normalmente eu não como muita carne, então se eu pegar mais massa, tudo bem? Quer mais uma normal? Quero Aqui. sim, eu sou normal, eu não sou canibal. A sua gordura é mais gorda que a gordura animal ou é a mesma coisa? Gordura é gordura. Então não há diferença. Marco, você é tão magro. Eu não sei de onde tirou a sua gordura. Não sei mesmo. Aqueles que pegaram as almôndegas com minha gordura deviam pegar uma sem ela, para ver qual a diferença entre uma e outra. Acho que é uma boa experiência. Percebe a diferença? Eu não percebo. Eu acho que tem mais sabor que a outra. Tá bom. Talvez porque você fuma. Tem razão. No final, apenas 4 amigos de Marco decidiram se tornar canibais. Tem sabor diferente. Tem. Quando você pensa em tudo que come, desde vacas, porcos e frangos, não pode ser tão ruim. Antes de chegar aqui, eu pensei comigo mesma que eu não comeria a gordura dele, porque só de pensar já era muito nojento. Mas eu mudei de ideia quando vi a comida, porque a aparência da comida é muito importante. Você come com os olhos também. Não é pelo sabor, não é pelo que acontece aqui, é pelo que as pessoas pensam disso. E a gente não tá comendo a perna dele, a gente nem matou ele pra comer. É só uma coisa que ele tirou do corpo dele. Então eu não tenho problemas com isso. E tem gosto de almôndegas normais. Para os outros, a ideia de ingerir carne humana continuou sendo um tabu intransponível. Antes de ouvir, pensava, não sou canibal, não posso comer aquilo, é nojento. Só a ideia era nojenta. Eu não queria comer. É claro que eu poderia, mas eu não gosto da ideia de comer outras pessoas, sabe? Não, eu não faria isso. Acho que tive uma experiência visual. Olhei demais as fotografias da lipoaspiração hoje e tantas imagens me passaram pela cabeça. Em condições extremas, eu comeria. Mas aqui eu tenho livre escolha e preferi deixar para os outros. Estamos falando de diferença de culturas, porque as pessoas devem comer uma coisa ou não comer para sobreviver, e é sobre arte. As pessoas vão pensar um pouco mais. E da próxima vez que forem fazer compras, talvez tenham mais consciência do que estão levando do supermercado para casa. O canibalismo exerce uma fascinação especial em nossa sociedade porque uma das maiores proibições, é uma das zonas intocáveis absolutas. Somos fascinados simplesmente porque achamos o proibido interessante. Desde que a humanidade existe, o canibalismo nos fascina e nos repele. Vamos continuar a ver com horror aqueles que recorrem ao canibalismo para gratificação sexual, poder militar, enquanto eu era criança! E inspiração espiritual. Mas se você estivesse morrendo de fome, que medidas tomaria para sobreviver?